No experimento de hoje estaremos construindo um eletroímã, e para isso vamos precisar de um fio qualquer feito de cobre, como esse mostrado no vídeo. Vamos precisar de um prego, algumas pilhas, é claro, para fornecer a corrente elétrica, um alicate para a gente poder desencapar o fio, e as moedas, que vão ser atraídas pelo ímã que a gente vai construir. Primeiramente, vamos pegar o nosso fio e, com a ajuda do alicate, vamos suavemente tentar desencapá-lo. O processo é um tanto demorado e certamente trabalhoso. Como vocês podem ver, é essa pontinha que está dentro do fio vermelho que queremos. O processo de desencapamento é longo, então vamos pular para quando ele estiver pronto. Como vocês podem ver, aqui está o fio de cobre já desencapado. Agora precisamos pegar o nosso prego e enrolar cuidadosamente o fio no prego para formar uma bombinha. O processo deve ser feito criteriosamente para não deixar nenhum espaço em branco. Bom, preferencialmente nenhum espaço vazio entre os fios. Como vocês podem ver, o processo de enrolar também é muito trabalhoso, então vamos pular para quando ele já estiver pronto também. Como vocês podem ver, agora o prego já está todo envolvido pelo fio. Vamos pegar as nossas pilhas, vamos montar uma em cima da outra e colar com fita, para garantir que elas não se separem. Agora que as pilhas já estão agrupadas e o prego já está envolvido pela bobina, vamos conectar uma extremidade na pilha e a outra extremidade no outro polo da pilha. Assim vamos fechar o circuito e começar a conduzir a corrente elétrica. Na primeira tentativa, fechamos as pontas dos fios com uma fita isolante. Porém, não estava dando muito certo, como vocês podem ver. As moedas ainda não estavam sendo atraídas pelo prego. Depois de muitas tentativas falhas, nossa equipe decidiu retirar a fita isolante e conduzir o teste com as próprias mãos. Como vocês podem ver, a moeda foi fracamente atraída, o que já indica que o nosso sistema funciona. Entretanto, se a corrente que passa pelo fio fosse maior, com certeza elas seriam atraídas com mais força. Para entendermos melhor o que aconteceu no experimento, vamos precisar compreender um pouco mais sobre a estrutura da matéria. A matéria em si é composta por átomos que contêm um núcleo e uma eletrosfera. Na eletrosfera estão contidos elétrons, partículas de carga negativa que envolvem um núcleo positivo. Os elétrons têm uma propriedade específica chamada spin, que pode apontar para cima ou para baixo. Quando dizemos que temos elétrons desemparelhados, significa que todos eles têm o spin apontado para a mesma direção. E quando dizemos que temos elétrons emparelhados, cada par de elétrons apresenta um elétron apontando para cima e um elétron apontando para baixo. Assim os dois ficam pareados. Uma corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons. Tal fato foi observado quando os fios de cobre se conectaram na bateria e o circuito foi fechado. As cargas saíam de um dos polos da bateria, atravessavam um cabo e retornavam a bateria pelo outro polo. Entretanto, com a movimentação das cargas surgiu um novo fenômeno. Foi gerado um campo magnético circular ao redor do fio. A nível de exemplificação, se o fio fosse uma pessoa, o campo gerado seria algo semelhante a um bambolê girando em volta dela. E tal campo é capaz de interagir com cargas dinâmicas e materiais com propriedades magnéticas. Quando o fio é usado para formar uma espira, simplificando, quando damos uma volta com o fio, o campo passa a ser um fluxo de linhas que vão do centro do círculo formado até o contorno externo da espira, ou vice-versa, dependendo da orientação da corrente elétrica. Basicamente, se desenharmos um círculo com um fio, o que antes era um bambolê, agora vai ser um fluxo de linhas, como dito antes, surgindo do centro até a periferia ou da periferia até o centro. E quando fazemos várias voltas sequenciais no mesmo fio, semelhante ao que fizemos no protótipo, enrolando o fio de cobre pelo prego, cada campo de espira se funde, formando um grande campo que envolve o agrupamento de círculos, que passa a ser chamado de bombina. Nesse caso, as várias voltas se tornaram uma bombina. Bobina chata, pois a distância de cada fio, a distância de cada espira é desprezível. Dessa forma, o campo magnético ficou mais intenso e passou a atuar como um ímã convencional, atraindo as moedas, como mostrado no vídeo. Apesar de sabermos que todo material possui elétrons, ou seja, todo material possui
propriedades magnéticas, nem todas se apresentam da mesma forma como se apresentaram nesse experimento. Isso é, depende muito do material de cada uma. Nesse caso, o material das moedas é um material ferromagnético, isto é, possuem elétrons desemparelhados como indicado antes, na camada de valência, é claro, ou seja, última camada da eletrosfera. E, além disso, possui um arranjo cristalino favorável. Basicamente, tudo que tem elétron desemparelhado é atraído por um campo magnético. Essa propriedade é chamada de paramagnetismo. Só que graças ao arranjo cristalino favorável de certos metais, nesse caso o metal da moeda, as moedas são atraídas pelo campo magnético mais fortemente, se tornando ferromagnéticas. Infelizmente, pela falta de recursos da equipe, não foi possível arranjar o fio adequado para executar tal experimento. Por isso, os resultados ficaram um certo tanto insatisfatórios, porém foi possível ver o campo magnético atuando nas moedas, ou seja, plausível.